Bem-vindos aos Navegadores, o podcast onde vamos aprender juntos a navegar nos mares da saúde mental. Eu sou Gabriela Viana e vou conduzir nossos papos, que serão sobre saúde mental. Minha jornada nesse tema passa por diferentes áreas de estudo, principalmente a neurociência, saúde mental integrativa e psicologia positiva, mas também teremos diferentes abordagens que fazem parte da minha formação. Se quiser saber mais sobre as minhas áreas de estudo e interesse, dê uma olhada na descrição do podcast nessa plataforma. Bom, durante a minha jornada de estudo sobre saúde mental, eu tenho tido o privilégio de conhecer profissionais incríveis da área. Neurologistas, psiquiatras, psicólogos, psicomotricistas e muitos outros. Eles e elas estarão conosco em vários episódios. Eu também pretendo compartilhar o que aprendi e sigo aprendendo para ajudar a construir e cuidar da nossa saúde mental. Que bom que você está aqui para navegar comigo e com os meus convidados. Importante, saúde mental é coisa séria. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda profissional. As conversas aqui no podcast servem para informar e inspirar, mas não substituem um cuidado individualizado com um especialista. Bem-vindos a mais um episódio dos Navegadores de Saúde Mental. Rumo ao cuidado. Os desafios da saúde mental no trabalho. Falar de saúde mental nas empresas é falar de pessoas e de um novo tipo de liderança e jeito de operar, que abram espaço para a coragem de sermos humanos. Nesse episódio, vamos navegar por esse território, a coragem de sermos vulneráveis, de reconhecermos limites e de compartilharmos da maravilhosa experiência de sermos pessoas. Bom, recentemente eu fiz um breve estudo com um grupo de 105 executivos. E os resultados foram: quase 40% das organizações ainda não possuem programas estruturados de saúde mental. Entre as que têm algum programa, predominam as ações voltadas à contenção de uma crise, por exemplo, canais de denúncia ou uma flexibilização pontual de jornada. Operam ainda no campo da regra, do compliance e não da prevenção. E saúde mental a gente não trata só na crise, a gente constrói no dia a dia. E os fatores de risco também surpreenderam nessa pesquisa. Surpreenderam ou não? 62% das pessoas enfrentaram conflitos de relacionamento no trabalho e apontam o ambiente profissional como uma das principais fontes de estresse. E aqui eu não quero assumir que o ambiente profissional não nos implica a todos, né? O trabalho não existe sem a gente ali dentro do trabalho. Mas o fator trabalho aparece em quase todas as combinações nas quais mais de uma alternativa de risco foi marcada. É o fator de risco para a saúde mental mais comum nessa pesquisa. E o acúmulo de fatores aumenta a intensidade dos sintomas relatados e a chance de afastamento. E quando a gente fala de acúmulo de fatores de risco, eu trago esse outro número, porque 41% das pessoas que foram entrevistadas lidam com doenças pessoais ou familiares. E quase 40% também com o luto, em especial mulheres entre 45 e 54 anos. Muitas delas no papel de cuidadoras de pais idosos ou de filhos em idade escolar. E é preciso reconhecer que por trás das metas e indicadores existem histórias, existe sobrecarga, luto e tentativa de equilíbrio. E que o potencial das pessoas, ou seja, nosso gás, nossa gasolina para produzir, não está preservado quando a gente está enfrentando uma sobrecarga. E é sobre isso que vamos falar aqui. Como a gente vai navegar os desafios de saúde mental no trabalho e construir ambientes mais saudáveis, também sendo mais saudáveis. A empatia e a vulnerabilidade, assim como a autorresponsabilidade, fazem parte de ser saudável. E para esse papo de hoje eu tenho a alegria de receber a Mariana Clark, psicóloga, escritora, suicidologista, especialista em perdas e lutos no contexto organizacional, com passagens por empresas como a Natura e Globo, e MBA em Gestão de Recursos Humanos e colunista também do jornal Valor Econômico. A Mari é autora do livro Lutos Corporativos, acabou de ser lançado. Lutos Corporativos, como lidar com a dor e o sofrimento de colaboradores e manter o bom desempenho na sua empresa. Compre, não deixa de ler. Vamos ao nosso papo. Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um prazer enorme, obrigada a você pelo convite. Bom, Mari, vou começar perguntando quem é a Mari Clark. Você, por você mesma. Eu sou mãe, eu acho que talvez esse seja o meu principal papel. Tenho 3 filhos, tenho uma adolescente, um pré-adolescente e um baby de 7 anos. Eu sou neta de artista e eu acho que as angústias existenciais que eu tenho
nasceram daí, da minha avó paterna. E eu acho que ter escolhido trabalhar com desenvolvimento humano, por um lado, né, tudo aquilo que a gente faz eu acho muito bem, no final das contas acaba sendo um calcanhar, né, de Aquiles. Então eu acho que eu sou uma pessoa muito intensa nas coisas que eu faço, nos papéis que eu desenvolvo, e eu às vezes fico bem cansada disso, sabe? E aí a gente estava falando agora há pouco de menopausa, chegando na menopausa isso acho que fica potencializado. Então eu tenho feito um exercício importante assim de presença, de estar mais inteira nos espaços que eu tô e poder pensar um pouco menos e sentir mais, sabe? Acho que eu tô nesse momento, assim. Maravilha. E aí, bom, já que você colocou, eu vou falar que o mundo nos deu, então, 2 Clarks, né? Já que você falou que é neta de artista, é neta da maravilhosa Lígia Clark. Exato. E o mundo nos deu aí 2 grandes, vários, imagino, mas 2 que a gente está vendo bastante, 2 mulheres, né, especiais para o Brasil. E o que te levou a se interessar pela psicologia? Acho que tem a ver com isso que você falou da questão existencial, mas... Eu acho que sim. Eu sempre fui uma pessoa muito cuidadora, assim. Eu acho que é uma característica grande que eu tenho. E eu tive minha história, né? Minha família de origem, eu perdi um irmão quando eu tinha 17 anos. Ele foi assassinado no Rio de Janeiro. E aí, obviamente, a história do luto não entrou na minha vida por acaso. E o meu irmão era um adolescente muito introspectivo, tinha algumas questões, e eu sempre muito dentro de casa, tentando fazer um papel muito apaziguador para tentar minimizar aquela ausência dele, enfim, a tamanha introspecção dele. Uhum. Então eu acho que eu desenvolvi esse olhar para o outro desde muito cedo. Mas você está falando dessa ausência mesmo antes do falecimento? Mesmo antes do falecimento, exatamente, Gabi. Quando ele morre, é quase que um atestado, porque o luto do irmão, e eu fui saber isso só depois que eu comecei a estudar, com 40 anos, o luto do irmão tem uma característica muito importante que é a invalidação da nossa dor, porque os protagonistas dessa dor são pai e mãe. Então, se eu já era essa pessoa dentro de casa que tentava fazer com que esse ambiente fosse um ambiente mais leve e tal, quando ele morre, isso ficou ainda mais acentuado. Então, era como se eu tivesse que ter me calado. Você não tem dor, você está ali para tentar aplacar a serviço da dor dos meus pais, né? E acho que eu até ter vindo para São Paulo, e eu vim para São Paulo há 20 anos atrás, mais de 20, 22 anos, eu acho que também foi uma tentativa de escrever a minha própria história, né? De não ficar bagunçada neste naquela papel, dor no Rio de Janeiro, que é a minha cidade. Maravilha. Você veio para cá casada já? Não, eu vim para trabalhar na Natura. Eu fui de RH durante 18 anos e eu fiquei em RH durante muito tempo. E eu achava que São Paulo ia me acolher, enfim, e realmente me acolheu. Eu sou muito grata a São Paulo. Mas eu tinha essa desculpa do trabalho. Não, lá tem mais trabalho. A minha área de RH, né, naquela época era uma área muito pouco valorizada. E acho que na Natura já naquela época tinha uma outra visão. Uau, a Natura é uma empresa incrível na área de pessoas. Então eu mirei profissionalmente, mas como a gente também estava falando antes, as nossas questões que a gente traz de casa, me acompanhavam nesse objetivo que era escrever minha própria história, sobretudo profissional. Mas eu, como carioca, também te digo, realmente São Paulo acolhe, né? A gente sabe dessa guerra, dessa inútil guerra entre São Paulo e Rio. Mas São Paulo realmente acolhe, eu acho que também o instinto de vir a gente sempre coloca no trabalho, mas seguramente a gente tem nas nossas decisões, né, tem sempre outros rios, né, sempre, passando por baixo das nossas decisões. Mas pegando um pouco, né, na Natura, né, você teve essa longa jornada como profissional de recursos humanos, né, eu te apresentei antes da gente abrir aqui o nosso papo. Qual você acredita que é o maior desafio das empresas para lidar com o tema de saúde mental, que é um tema tão emergente, né, que a gente está enfrentando com tanta... Eu bebo muito na fonte do capitalismo consciente, né, e a gente fala muito lá que, já que a gente não pode efetivamente contar com as outras instâncias, que as empresas são uma grande oportunidade da gente tentar, primeiro, mudar um pouco a forma da gente fazer negócios, né, e investimentos no Brasil, do ponto de vista da perspectiva deles, e como que a gente consegue colocar as empresas a serviço dessas mudanças sociais, estruturais, políticas e etc. Então, eu acredito muito que as empresas sejam
grandes potências capazes de transformar a nossa sociedade quando a gente pensa nessa roda viva toda, né? Nessa estrutura toda. Já que a gente não tem muitas outras alternativas, né? Então, eu acredito que quando a gente consegue contribuir para além das portas de uma organização, das bordas de uma organização, a gente efetivamente chega na sociedade e a gente consegue, se for uma iniciativa positiva, um movimento positivo, a gente consegue mudar os ponteiros da sociedade do ponto de vista dos adoecimentos mentais. E a gente está vivendo uma época que as estatísticas são muito assustadoras, né? Eu acho que tem uma visão, às vezes, sobre a corporação, que é a visão, né, da rua, eu brinco, né, daquilo que é um linguajar natural de se referir às corporações, mas muitos dos avanços que hoje a gente vê na sociedade também foram capitaneados dentro de corporações. E então a sua visão é de que sim, a corporação pode ter um papel importante em trazer esse assunto, ou seja, é um assunto, né? Como abordá-lo que também pode ter uma participação das empresas. Exato. Você viveu, né, Gabi, também dentro de organizações, você sabe muito bem disso, assim. Eu sempre falo que cada empresa tem o seu tempo de chegada no assunto. Seja porque tem um CEO que está passando por uma dificuldade e aí resolve mobilizar o time, seja porque tem alguém que está lá com um afastamento importante, sério e grave. Então, tem empresas, naturalmente, que têm um nível de responsabilidade e consciência muito maior do que outras, mas é um movimento que eu brinco que é garrafas ao mar, né? Que é assim, você vai lançando lá no fundo para ver se isso em algum momento chega e espalha e mobiliza e engaja as pessoas em todo o ecossistema de uma organização. E vai acontecer, assim, na verdade, foi o que você falou, cada um tem seu tempo. Você pode até abraçar em um momento, talvez, de menor emergência, mas o fato é de que eu não vejo realmente como as organizações não terão que lidar com esse tema de uma forma muito aberta, né? Muito franca, porque quem ainda não está com uma emergência de saúde mental está em vantagem. Ou está alienado, né? Sim, ou não sabe ainda. Ou está alienado, porque não é um tema simples de ser tratado, mobiliza as pessoas e a gente tem... é uma tendência a gente olhar para a performance, para o resultado e para a potência. Só que é o que eu falo, para a gente encontrar potência nas pessoas, a gente precisa conhecer o lado sombra das pessoas. Como é que você consegue levar as pessoas para um seu máximo desempenho sem que você conheça a estrutura dessa pessoa, onde essa pessoa vive, o que essa pessoa gosta, quais são os sonhos, quais são os desejos. Então, uma liderança que está olhando só para a exploração do resultado e das responsabilidades está deixando, quer dizer, está perdendo a oportunidade de conhecer mais a fundo esse indivíduo para que ela consiga navegar nesses dois polos, porque hora a gente vai estar disfuncional e hora a gente vai estar funcional. Como é que eu alavanco tudo isso para o bem da equipe, para o bem do time e para os resultados? Porque a gente sabe que as empresas existem para gerar riqueza. Resultado, isso é inquestionável. Mas a forma como a gente consegue alcançar esse resultado, aí sim é onde a gente tem algum controle. Nós agora vamos escutar o depoimento da Vera. E a Vera traz um depoimento com uma dimensão, um tipo de relacionamento super frequente no ambiente corporativo e que não é entre equipes ou de líderes com equipes, que é a primeira relação na qual a gente pensa quando a gente fala de conflitos nas relações de trabalho, que, aliás, lembrando na pesquisa, eram super comuns. Foi o fator de risco mais comum identificado na pesquisa. A Vera vai reportar conflitos com a liderança, mas também traz uma outra relação, um outro evento interessante, que é o de cliente abusivo e tóxico. A gente pensa pouco, né, em como nós somos clientes de outras empresas ou como nós atendemos clientes e como essa relação também precisa ser bem manejada, né? E no depoimento a gente também vai ter a confirmação de que empresas não estão preparadas para lidar com a saúde mental de forma preventiva. Na verdade, só 24% dos respondentes receberam qualquer treinamento para lidar com saúde mental, mesmo estando na posição de liderança. Eu sou a Vera, eu nasci em Joinville, Santa Catarina, tenho 46 anos, sou solteira e tenho um filho de 11 anos, vai fazer 12 anos daqui a 2 meses, menos um mês e meio. Eu sou formada em filosofia, mas trabalhei com publicidade durante muitos anos. Uns 20 anos da minha carreira eu trabalhei em agências de publicidade. Hoje eu trabalho numa fundação
Eu sou analista de marketing e comunicação. Eu trabalho na área de marketing mesmo, né? Na área de eventos e conteúdo também faço. A saúde mental, ela se tornou um tema presente na minha vida profissional. No ambiente de agência, eu sempre eu trabalhava muito e a minha vida era trabalhar e eu achava que tudo aquilo era normal, né? E aí, depois que eu tive filho, eu comecei a perceber que isso não era muito normal, assim, né? E tentei sair dessa área, mas eu não tinha outra qualificação. Tentei sair de agência de publicidade, né? Eu comecei a prestar mais atenção nisso em 2019, quando eu sofri um burnout, que me deixou impossibilitada de sair da cama. Assim, eu não vi que eu estava caminhando para um burnout, me sentia mal, achava que eu tinha labirintite, eu me sentia nervosa de ir no cliente que eu atendia. E um belo dia eu não consegui levantar da cama e não conseguia parar de chorar e dormir a manhã inteira. Pedi ajuda para uma amiga médica e ela veio na minha casa e falou: olha, vou te levar numa psiquiatra porque o que tu está sentindo é burnout. Eu era muito maltratada pelo cliente que eu atendia. Eu não tinha nem problema de relacionamento com os meus colegas, mas o cliente, ele gostava de humilhar, né? Ele gostava, nada nunca estava bom, apesar de eu ser muito competente. Então eu tinha que constantemente defender minha equipe, eu tinha muito trabalho. Era uma exigência absurda, assim, como eu falei antes, né? Porque eu não imaginava que era um burnout. Eu estava cansada, eu trabalhava de noite, eu sentia muita tontura e eu levantava e parecia que estava tudo girando. E eu achava que eu estava com labirintite. Aí depois, quando eu não consegui sair da cama, eu descobri que era burnout. Eu passei 1 ano fazendo tratamento psiquiátrico com antidepressivo. Depois disso, eu já comecei a perceber quando eu não estava bem, né? Aí agora, em janeiro de 2025, eu sofri outro burnout, porque eu estava há 2 anos trabalhando numa empresa e eu fui promovida nessa empresa muito rápido 2 vezes. Nessa empresa, eles não estavam acostumados com profissionais experientes, né? Então, tudo que eu fazia, eu trabalhava muito com um time comercial e a minha gestora também era uma mulher e era mais jovem e tudo que a gente fazia, tudo que eu fazia, eu tinha que ter muito bem registrado, porque eu era muito questionada por outros departamentos que não sabiam do que eu estava fazendo. Então, tudo que eu fazia, eu tinha que ter referências, ter provas. Eu tinha que me proteger, por exemplo, os departamentos eram muito bagunçados, era tudo muito desorganizado. Então, foi um momento bem difícil, assim. E eu senti que eu estava ficando doente com aquilo ali e comecei a questionar. E quando eu fui questionada, eu fui demitida. Eu apresentei atestado de burnout e tal, mas foi bem difícil porque foi uma situação em que eu era constantemente colocada à prova, constantemente assediada moralmente e tinha que engolir. Depois que eu saí desse lugar horrível que eu tive o burnout, eu comecei a trabalhar num lugar muito bom, que é onde eu trabalho hoje, e eu tô muito feliz. Eu acho que a minha rotina e hábitos interferem muito fortemente na minha saúde mental. Quando eu tenho tempo de treinar, quando eu tô ativa, quanto mais ativa eu tô fisicamente, mais tranquila eu tô mentalmente, assim, melhor fica a minha saúde mental. Quando eu tive o burnout, eu tinha, sim, vida familiar e social ativa. Eu estava em um relacionamento, hoje não estou mais, mas eu estou sempre muito próxima da minha família, minha mãe, minhas irmãs. Então, estava tudo ativo e funcionando quando eu tive esse último episódio de burnout. E eu comecei a trabalhar em outro lugar em maio. E aí eu tenho acompanhamento ainda desse psiquiatra, faço terapia e já mudei a medicação. Só que o fato de eu sair de lá ajudou bastante, assim. Eu tinha muito medo de não arranjar outro trabalho, só que eu comecei a trabalhar num lugar muito, muito, muito bom, assim. Eu uso medicação, né? Faço terapia e tento focar bastante em atividade física. Às vezes tem semanas que eu consigo, tem semanas que não. E tento aprender, assim, que não importa onde eu esteja, é só um trabalho, sabe?
Com essas experiências eu aprendi que, por melhor que a empresa seja, é só uma empresa, é só um trabalho. Ai, se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão enfrentando esse desafio. Olha, muita paciência, entender, pensar muito que o problema não é você, que o ambiente corporativo ele é realmente muito difícil e tem lugares que eles não valorizam de jeito nenhum as mulheres, assim, que por mais que tu seja competente, boa no que tu faz, tenha experiência, então, assim, se for no ambiente corporativo, tenha jogo de cintura, não se dedique absurdamente, assim, é só um trabalho é só um trabalho, dê valor para teus amigos, para tua família, ao trabalho sim, dê valor, mas não faça do trabalho a tua vida e a tua maior motivação. Agora, então, mas aí falando dessa questão de abordar a saúde mental dentro das empresas, né? O que pode ser feito de forma prática? Eu não estou falando de uma questão emergencial que muitas estão enfrentando, eu tenho tido essas conversas, né? Estamos com uma pessoa agora em crise, e aí, obviamente, quando alguém já entra num momento de maior, enfim, de maior emergência mesmo, você já tem outras, são outras ferramentas que estão também, muitas vezes, para além do que a corporação vai fazer, né? Mas quando a gente fala da empresa, fora ainda do estado individual emergencial de alguém, o que você hoje acredita que é uma forma prática de abordar ou de fortalecer o tema da saúde mental? Eu acho assim, a gente está vivendo num mundo complexo, paradoxal, mudanças constantes, uma instabilidade muito grande, as pessoas com muito medo de perder os seus trabalhos, de serem mandadas embora, demandas biológicas, cognitivas, emocionais, sociais, políticas, versus o que eu escuto nos meus clientes é baixo aparato psíquico para dar conta dessas demandas. Entendi. Ou seja, se eu tenho uma demanda maior do que a minha capacidade de absorver tudo isso, eu entro em sofrimento, eu entro em impotência, eu entro às vezes em ansiedade. Então, o que eu noto? As pessoas muito... Tá, mas o que eu faço com esse tema? Como que eu faço com esse tema? Então, primeira coisa que eu acho que é importante para gerar esse engajamento e essa curiosidade é um letramento emocional. E aí eu trago a história do luto, que entra numa seara que é assim, eu vou a fundo, eu vou cutucar a alma desse indivíduo para dizer, primeiro, a cada 45 segundos no mundo uma pessoa se mata. Aí a pessoa já regala um olho e tem gente que quando eu falo isso, muitas pessoas começam a fazer conta, né? Quanto que a gente vai ficar aqui 2 horas, quantas pessoas se mataram no período curto que a gente ficou de 2 horas no mundo, segundo a OMS. Ou seja, se esse número não choca um indivíduo, ele tem os seus motivos para não ser chocado ou para estar alienado. Mas considerando uma faixa etária nossa, que temos filhos, se isso não te toca, é muito grave que não está te tocando, porque os jovens são hoje no Brasil o segundo grupo de maior vulnerabilidade para suicídio, que é quando a pessoa está num nível de sofrimento absoluto, ou seja, quando aquela conta da demanda versus a capacidade de absorver e desenvolver as próprias ferramentas para dar conta, tá... E qual é o primeiro grupo? Os idosos. Os idosos. Olha. No Brasil, hoje são os idosos e depois os jovens. Ou seja, aí eu começo a falar dos lutos, das dores. Aí a pessoa começa a falar, meu Deus do céu, é muito grave, muito crítico o que a gente está vivendo, né? Considerando essas estatísticas muito assustadoras. É que você vai realmente no extremo, que é realmente a finitude, né? Para mostrar o quão emergencial a situação e o quanto que a gente viveu e ainda viverá, e estamos vivendo, situações de extrema vulnerabilidade. E o que a gente pode fazer para dar conta disso? Para que a gente esteja mais sóbrio, para que a gente esteja mais autopreservado, para que a gente esteja em melhores condições de dar conta da demanda. Dessa demanda que não vai mudar e não vai melhorar. A tendência é só piorar. Sim. Né? Então isso eu te compreendi bem como nós fomos treinados no mundo corporativo para uma série de temas. Existe um treinamento, né? Vou usar esse outro termo. Um treinamento realmente para a saúde mental. O que significa, de onde que vem, para onde que vai, quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção.
O que eu, enquanto líder, posso fazer? O que eu, enquanto indivíduo, posso fazer? O que eu, enquanto organização, posso fazer? Então, é um chamado à responsabilidade. Esse não é um tema que a gente pode e nem deve terceirizar. E existe uma tendência, sobretudo dentro das organizações, das pessoas terceirizarem. Isto é um problema da minha empresa, isso é um problema do meu líder, que ele é tóxico. Então aí a gente todo mundo terceiriza, né? Todo mundo terceiriza. Você fez uma ótima entrada aqui para essa próxima pergunta, que nós estamos passando, nós temos um ano agora, menos, né? Maio do ano que vem deveria entrar em vigor a NR1, que amplia a responsabilidade das empresas. Quer dizer, quando você lê a norma, ela está ampliando a responsabilidade das empresas, né? A gente teve para quem não está acompanhando, um aumento de custo muito grande no INSS, né, nas licenças por saúde mental. O Ministério do Trabalho vem com essa norma, onde a segurança do trabalho agora não tem a ver só mais com a segurança física, tem com a questão psicossocial. E aí vem até uma série de termos, para quem anda estudando, uma série de termos que eu achei até meio subjetivos, né? Metas inalcançáveis, né? Etc. e tal. Mas dentro desse esquema, né, onde a gente está vendo o poder público, que também tem seu papel, virar para a empresa e falar, bom, peraí, agora eu amplio a tua responsabilidade. E a gente, obviamente, tem um indivíduo, né? Como é que fica esse terreno, Mário? Onde, assim, porque você falou um termo que eu acho maravilhoso, que é a terceirização do tema da saúde mental. É alguém que está me fazendo mal, é a empresa, não o governo, não acha que é a empresa acha que é o governo, todo mundo acha que é o indivíduo. Como garantir, como estão esses quadrados, né, esses territórios? É bem sensível. Eu tive 2 anos na minha época ainda de mundo corporativo, fazendo gestão da área de saúde e segurança na empresa que eu trabalhava. E ali eu já comecei a ter muito contato com esse tema, e ali eu já anotei a dificuldade que é, não só para o líder, não só para a área de RH, mas também para o médico do trabalho e, sobretudo, o médico do INSS, que é dar um diagnóstico. Porque quando você leva um papel que seja, né, ou um retrato simples, uma fotografia simples de um indivíduo que está com X, Y e Z de sintoma. O quanto que é difícil para esse profissional, com esta fotografia, conseguir fazer um diagnóstico efetivamente fidedigno, né? Então, é muito complexo, né? Quando a gente fala, então, de burnout, mais ainda. Então, o que está ao nosso alcance? Né? O que a gente consegue controlar, entre aspas, porque a gente não controla nada, mas o que está ao nosso alcance enquanto indivíduo, o que está ao alcance da liderança enquanto um papel efetivo de uma pessoa hierarquicamente que deveria ser alguém mais sábio, mais estruturado emocionalmente, com novos saberes e com alguma capacidade maior de regulação emocional. E a empresa, o que cabe à empresa. Então, cada uma dessas partes tem uma responsabilidade importante. Então, eu digo que o cuidado com a saúde mental, ela é uma responsabilidade compartilhada. A gente precisa dizer isso para as pessoas, a gente precisa falar isso com um megafone dentro das empresas. Não é só a organização responsável pelo seu adoecimento, não é só a sua liderança e não é só você, indivíduo, também que chega nesse ambiente que às vezes pode ser um ambiente que potencializa as suas dores. Então, quando eu falo desse letramento, é muito isso, dar a César o que é de César. Porque é complexo, né? Então, se eu consigo entender que eu preciso, enquanto indivíduo, ter uma postura ativa frente aos desafios que a vida está me apresentando, sejam eles pessoais ou profissionais, eu preciso, enquanto líder, falar isso para os meus liderados. E eu preciso garantir que essas pessoas tenham entendido isso. Porque muitas vezes a gente chega na organização com uma série de barulhos e dores e às vezes até sintomas, e a gente acha que essa empresa precisa resolver todos os nossos problemas. E não é possível, ela não tem essa competência, ela não existe para isso. Ela também não existe para nos adoecer. Ela pode potencializar ou suavizar a partir do que ela pode oferecer, né? Então, a liderança, qual é o papel? É também repensar e chamar para si a responsabilidade de que, para além dos resultados e da potência desse indivíduo, se esse indivíduo disser, não tenho condição de entregar aquilo que eu me comprometi com você porque eu estou com uma taquicardia, por exemplo, ou porque o meu filho está na 2ª tentativa de suicídio, como eu já escutei, e eu estou há 3 anos trabalhando sem ninguém saber do que está acontecendo na minha vida. Se esse líder não tem
uma leitura e uma visibilidade do que acontece na vida desse indivíduo, ele não vai conseguir levar esse indivíduo para sua máxima potência, que é o que a gente espera dos nossos liderados, para que a gente alcance os resultados que a empresa está cobrando a gente. Então é uma cadeia Sim. E essa de responsabilidade. E a empresa, com programas, com letramento, com benefício, com tudo que é possível dela oferecer para suavizar, e ventilar, e despressurizar, e oferecer espaços de expressão, e conseguir ir quebrando também essas barreiras do tabu e do estigma que ainda é muito a saúde mental. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou contar uma história antes, então. Eu acho que dentro desse terreno, né? Eu tive uma experiência pessoal há um tempo atrás já, onde uma pessoa vinha de um burnout de uma outra empresa, veio trabalhar na minha equipe. Tudo parecia bem, aí óbvio, estou falando da minha perspectiva, tudo parecia bem, embora eu notasse realmente que a pessoa trabalhava bastante, que era uma pessoa de extrema dedicação e de muita produtividade. E nós tínhamos conversas onde as conversas eram sobre recursos, né? E eu imaginava que eu estava fazendo o meu papel, né? Providenciando recursos, etc. E menos de um ano depois a pessoa falou, olha, eu estou praticamente tendo um burnout novamente, eu vou embora. Uhum. E eu ainda pensei, né? Mas eu não tive a chance, né? E aí eu não estou me isentando de responsabilidade. Eu quero contar essa história para dizer o seguinte: faltou segurança psicológica, né? Esses dois territórios, o que é saúde mental, né? E o que é segurança psicológica. Faltou um espaço onde essa pessoa pudesse falar antes de me dizer estou indo embora. Ao mesmo tempo, é uma história de um burnout histórico, né? Se não me engano já era a terceira vez. A terceira empresa, exato. Então, a pergunta, na verdade, eu contei essa história para dizer o seguinte: eu não estou, novamente, eu achava que estava tudo muito bem, obrigada, não fiz as perguntas corretas, eu não abri o espaço, né, não estou aqui me isentando, mas entre o que é saúde mental, e aí eu vou colocar momentaneamente o burnout aqui dentro, né, a gente sabe que tem todo um questionamento da classificação, mas aqui, entre saúde mental e aquilo que é segurança psicológica, qual a expectativa, né? O que a empresa pode cumprir, o que é a pessoa que também precisa se responsabilizar. E aí eu faço a pergunta pelo seguinte, porque a minha preocupação não é com aquela janela de tempo específico, embora óbvio que ela fosse uma preocupação muito grande naquele momento. É com o histórico de eventualmente você levar essas dificuldades, quer seja de decidir pela empresa errada, porque ela pode ter sido uma má decisão, quer seja de você não mudar o que você precisa mudar no seu estilo de vida para lidar com as demandas que a gente sabe que não são só da empresa, né, que são inúmeras e não são só da empresa sobre nós. A minha preocupação é assim, o quanto a gente terceirizar essa questão, ou confundir as duas questões, né, de segurança psicológica e saúde, e das responsabilidades de saúde mental, o quanto isso pode impedir você de ficar bem, eventualmente, como indivíduo, né? A saúde mental a gente não trata em bloco. Saúde mental é individual. A minha é uma, a sua é outra e... De cada indivíduo a sua. Cada indivíduo tem a sua história, a sua experiência e traz consigo o seu repertório, os seus recursos e o acesso às suas ferramentas na qual a gente foi desenvolvendo ao longo da vida. O conceito de segurança psicológica é um conceito de time, que é o que você está trazendo. O quão esse ambiente é um ambiente aberto a ponto de eu levantar a mão e falar não sei, a ponto de eu levantar a mão e falar eu errei, agora estou aqui vindo me reparar. Não consigo, não dou conta, queria saber como é que eu faço para... Né? Então, que é um pouco daquele eu poder ser quem eu sou, né? Que é muito difícil também dentro das empresas, por mais que você tenha um ambiente muito seguro, né? Então, eu volto sempre à história da conexão e da relação de confiança entre vocês, né? No caso, você e ela. Você está fazendo hoje uma viagem nessa história e talvez com um olhar diferente, porque você ampliou a sua consciência e você talvez hoje tenha mais recurso para lidar com uma situação como essa do que você tinha na época, né? Que é muito comum, porque é isso, a gente está atropelado pelas cobranças, o piloto automático, a vida vai tomando conta e às vezes passa coisas que são muito importantes. E a experiência é um farol que ilumina para trás, né? Como diz um meu amigo. Maravilhoso. A experiência é um farol. Não, e realmente, porque a época, a minha única provocação, que nem era mais, não cabia, porque a pessoa realmente estava pedindo já para ir embora, era, poxa, mas você está levando essa mesma coisa na mochila, você trouxe, está levando.
eu quero dizer que eu não tiro a responsabilidade, porque eu sabia que vinha de um burnout e talvez as perguntas pudessem ter sido mais incisivas, mais intencionais durante esse processo de um ano, mais ou menos, a gente teve juntos. Mas realmente a experiência é um farol que a gente é de longe, às vezes, que a gente vai conseguir enxergar. Exatamente. Né? E tá tudo bem também, né, Gabi? Porque eu acho que, assim, levantar a mão e pedir ajuda também, não necessariamente só um ambiente que é um ambiente que não permite, mas o quanto que essa pessoa também tem de dificuldade de dizer não consigo, não estou dando conta, não posso, preciso que a gente faça uma repactuação aqui do que a gente combinou, porque para mim tá muito difícil. Então, por isso que eu falo, não é só sobre você, é também sobre ela. Sim, com certeza. E eu gosto quando você fala, você não me deu tempo para eu me resgatar e tentar fazer uma tentativa da gente repactuar isso aqui. Sem saber, eu não teria realmente... A única coisa que eu pude dizer, e eu acho que muitas pessoas se veem nessa situação, olha, sem saber, eu não tinha realmente Sinto muito. Nesse caso, como a decisão estava tomada, fica um aprendizado para você e para ela. Mas é muito difícil você saber o que é efetivamente, embora o burnout seja uma doença... Do trabalho. Uma síndrome do trabalho, é muito difícil você saber... que outros componentes... Quais são os outros fatores que estão envolvidos, né? É muito complexo. Difícil você dar essa canetada nua e cruamente de que aquilo é exclusivamente do trabalho. Agora, eu acho que aí tem uma pergunta ótima. A gente até já falou sobre isso antes. E aquele líder que está na posição onde ele acredita que ele precisa fazer essa pergunta, ou ele está identificando, né? Ele começa a ver sinais de que algo não está bem... E acho que foi até que você me contou, né? Poxa, mas eu pergunto e se a pessoa me responde que não está bem, faço o que com essa resposta? Né? E eu acho que essa é um ponto bom para a gente trazer, que é, e se você tem um interesse, ou tem gente que não pergunta realmente porque não vai saber o que fazer com a resposta. Acho que tem a ver com o letramento, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como esse assunto às vezes não vem, porque realmente a gente não sabe o que vai fazer do assunto se ele vier. O que fazer quando não tenho o que fazer, o que falar quando eu não sei o que falar, né? Eu acho que quando a gente se interessa genuinamente pelo outro, e a gente pergunta se a pessoa está bem e a pessoa diz que não está bem, normalmente o medo vem dessa imediata catapultação, não sei se existe essa palavra, mas a gente é imediatamente catapultado para as nossas próprias experiências de dor, né? Então é uma caixinha que você talvez efetivamente você não queira abrir. Só que é muito difícil, porque o papel do cuidador é esse paradoxo que é me conectar com você emocionalmente para que eu possa cuidar de você. Necessariamente eu preciso me vulnerabilizar para eu poder cuidar de você. E aí é onde vem a dificuldade de me aproximar um pouquinho mais do que é necessário para que eu consiga entender nas entrelinhas o que você está passando, né? Eu sempre gosto de contar essa história. Uma das minhas capacitações para liderança era o presidente e acho que 8 ou 9 diretores e 1 ou 2 gerentes bem seniors. E aí eu tenho um primeiro módulo que eu falo, né, de um conteúdo geral sobre a saúde mental, etc, contexto, dado, pesquisa e tal. No segundo dia eu falo sobre o papel do líder, a competência e regulação emocional, minha metodologia e tal. No segundo dia levanta a mão um deles e fala, me lembro o nome dele que era Flávio, ele levanta a mão e fala, Mariana, para mim, engenheiro, era uma indústria, não sei se eu vou dar conta. Sei que você está pedindo para eu fazer é muito difícil. Eu não fui treinado para isso, eu não fui educado para isso, eu fiz engenharia, eu estou desesperado. Aí aquele silêncio na sala, né? E eu estou muito acostumada a sustentar silêncio, porque a minha prática é esse exercício de sustentar silêncio. Aí eu respirei fundo, esperei aquele silêncio incomodar as pessoas. E aí eu falei para ele, a única pessoa nesta sala que não me preocupa é você. Porque você já entendeu a complexidade que é. Em nenhum momento eu falei que era simples. Ninguém disse que era simples, né? Você eu não me preocupo, você pode ir embora para casa. Agora, todo mundo que está aqui, que não manifestou essa preocupação, esses sim são as pessoas com quem eu estou preocupada. Porque ou tá pensando na lista de to-dos, ou tá, nossa, que... Porque não tá prestando atenção, ou porque entendeu errado, ou né? porque tem dificuldade, ou porque tá alienado, porque também não quer entrar em contato com as suas questões. Então tem muito isso, né? E tem uma coisa do líder, eu acho que quando vem a gente como mãe, pai, líder, ou seja, em qualquer situação que tem alguma assimetria, né? Eu acho que nosso primeiro instinto é resolver.
né? Exatamente. E eu acho que não é uma solução, você não tem solução para dar, né? Assim, nessa conversa não é uma conversa da solução. Eu acho que esse é o desconforto, eu acho, nós como líder, ou pai, mãe, até marido, né? Exato. Às vezes a gente reclama e vem dar uma solução, não quero. Eu só quero falar, eu só quero poder ter um espaço para poder dizer como eu estou me sentindo. Eu não quero que você aponte caminhos, eu já sei que eu tenho o que fazer, mas se eu tiver um espaço de confiança onde eu possa me vulnerabilizar e falar dos meus desconfortos, aí sim é onde a gente começa a se conectar. E eventualmente você vai poder ter coisas, né? Quer dizer, sugerir uma licença, sugerir diminuir uma carga, etc. Mas a primeira reação não tem que ser de resolver nada. Perfeito. Né? Tem que ser de acolher e de escutar. Que eu acho que esse é o grande desafio nosso como líder, né? Porque a gente se sente realmente instado a dar uma solução. Que é como que eu ajudo o indivíduo a encontrar conforto no desconforto. Como que eu ajudo esse indivíduo a encontrar saídas, mesmo às vezes sem a gente ter todas as respostas. Que é um pouco dessa coisa de sustentar silêncio, não tenho o que te falar. É uma caixinha de lenço aqui que eu compartilho com você, para que você se sinta menos sozinho, para que você sinta que eu tô contigo e que eu não vou sair do teu lado. Só isso, às vezes é só isso. Só isso, uma presença, né? Eu vou dar mais uma provocada, que é a seguinte: eu sinto uma diferença geracional e eu não gosto realmente dessas questões geracionais, porque eu pelo menos adoro trabalhar com gente mais jovem, acho que a gente tem características, muitos ganhos e tenho experiências muito positivas. Mas eu sinto que existe realmente uma diferença geracional, especialmente agora, né? A gente tem mais conflito geracional agora, no discurso pelo menos, né? Em que aquilo que faz alguém mais jovem, né, sofrer, né, ou aquilo que é considerado sofrimento, bate de uma maneira muito esquisita para uma geração como a minha. Eu vou dizer que eu tenho 50 anos para as pessoas se localizarem, né? Total. Mas eu não estou falando de mim, mas eu estou falando que muito comumente eu estou vendo essa diferença. Poxa, mas a pessoa estava chorando porque terminou um namoro, ou porque o cachorro morreu, ou porque a amiga estava preocupada com sei lá o quê. E eu vou falar uma frase interessante, que é uma frase da minha mãe, que quando eu falava assim, mas isso eu não sei se é arte, para a gente voltar aqui para o terreno da sua... mãe, mas não é você que define, é o artista que diz que isso é arte ou não. Você pode gostar, pode não gostar, mas quem diz que isso é arte ou não, não é você. E aí a minha pergunta para você é que nessa debate do sofrimento, né, daquilo que um líder é capaz de considerar que é digno de sofrimento ou não, as perguntas são quem é que define o que é que merece sofrimento e precisa de uma razão para o sofrimento? Porque eu acho que são perguntas importantes para a gente se fazer quando a gente se coloca a questionar a origem daquilo que a gente está enxergando como sofrimento ou que está sendo comunicado como Eu sofrimento. acho que você já respondeu. É assim, a serviço de quê esse indivíduo está sofrendo por uma coisa que a princípio pode parecer bobagem, né? O que ele está querendo dizer com esse sofrimento? Né? Então, de novo, eu acho que tem um distanciamento da gente de fora rotular ou julgar, e que tudo bem, a gente julga porque somos seres humanos, mas a questão é o que a gente faz com esse julgamento. Então por isso que eu falo de uma liderança firme, assertiva e corajosa, que eu entendo que isso possa ser difícil para você por tais e tais razões, porém a gente não pode comprometer o que a gente precisa entregar de resultado, porque isso não está tirando a sua funcionalidade, né? Você não tem um sintoma importante que está fazendo com que você não venha trabalhar. Então, acho que tem um pouco desse olhar para a relevância do sofrimento e para o que esse sofrimento está causando. Como que ele está reverberando nesse indivíduo? Né? Aí eu não sei, é isso, cada caso é um caso. Mas, no final das contas, olhar de novo esse todo. Se você tem um cachorrinho, por exemplo, que para algumas pessoas pode ser só um bichinho de estimação, para outras é como se fosse filho. O único afeto que ela tem. Exatamente. Então, essa sensibilidade vai te ajudar nessa régua da relevância. Acho que até perguntas, né? Eu tive um acontecimento recente também, onde a pessoa falou: hoje eu não posso trabalhar porque eu estou preocupado com a minha amiga que está em outro lugar, que pode estar ameaçado por um evento climático. Eu resolvi respirar, porque a princípio minha reação foi: mas isso é muito subjetivo, né? Você está se colocando em sofrimento de forma extremamente subjetiva, né? Mas, de novo, foi o que você falou.
cada um tem sua régua. Eu acho que a gente também pode sair um pouco, sair uma horinha que seja do julgamento, né, e falar, deixa eu dar uma respirada, depois eu volto e eu posso fazer perguntas também. Para entender. Está te preocupando tanto? É isso. Né, qual é a relação com... É isso. Não existe dosador de dor. E aí entra o que a gente faz com aquilo que a pessoa diz, né? Que é um pouco da sua pergunta. Mas, claro que certas situações vão mobilizar a gente muito mais do que outras. E aí a gente tem que ir tentando acreditar aí nesse 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que tem uma coisa interessante que me veio agora também, que é o seguinte, a gente quer que as pessoas possam falar do assunto. A gente sabe que é um tabu. A gente quer que as pessoas possam falar do assunto. A gente tem uma geração que tem muito menos restrições a falar no assunto. E aí quando falam, a gente, opa, espera aí. Está sendo dramático, está fazendo mimimi. Então, mas isso me leva para uma outra coisa importante que eu sempre faço, essa provocação, que é quando alguém que eu acompanho, né, o que eu conheço, tá com alguma questão, algum sofrimento emocional, alguma questão de saúde mental, eu falo, olha, se fosse uma fratura, você não ia deitar e dormir para esperar passar, você não ia botar um band-aid, jogar um mercúrio cromo, nem existe mais mercúrio cromo, né? Jogar um vertiolate, você não teria nenhum problema em buscar médico especialista e andar com seu RoboFoot no dia seguinte. E a gente deveria ter um pouco desse desprendimento, são questões diferentes, mas a gente deveria ter bastante dessa mesma abordagem com a saúde mental. Ao mesmo tempo, eu acredito que no mercado de trabalho, uma coisa é eu falar para você como amiga, e isso significa uma coisa. A outra é você falar para o seu chefe ou para o seu colega, porque a gente está esperando no trabalho uma coisa chamada performance. Exato. Né? A gente se refere, inclusive, muito ao nosso modus operandi no trabalho como se fôssemos máquinas, né? Produtividade, performance. Então, eu ia te perguntar isso, esse tabu em relação à saúde mental quando a gente fala do trabalho, que eu acabo de trazer esses elementos, né? Também quando alguém fala, a gente fala, poxa, mas também essa provocação que eu faço sobre a fratura, etc., uma fratura é totalmente aceita. Se você fala de uma questão de saúde mental na família ou com um amigo, é uma coisa. Se você fala no trabalho, você está indo de frente com a questão da performance e da produtividade. Como é que você vê essa questão? Eu acho que são 2 dores. É uma que se acumula na outra, né? Uma dor em si que você tem, seja um sintoma, seja uma dor efetivamente, um sofrimento existencial, um luto, né? E uma outra dor que é você chegar no trabalho e você não poder falar sobre isso. E não são as nossas experiências de dor e os nossos sintomas que efetivamente nos adoecem até a gente chegar num diagnóstico e efetivamente. O que adoece a gente é a gente engolir sapo. O que adoece a gente é a gente engolir o choro. É a gente não poder ter espaços de afeto e de cuidado para a gente poder falar isso no contexto do trabalho. Seja numa salinha com o seu chefe ou com a área de RH porque quando a gente vive uma experiência de dor ou um sintoma, a gente vai para um lugar de muita impotência, e como você já falou no trabalho, essa conta não fecha, porque só esperam nossa potência. E além disso, isso só reforça a sua solidão e a sua inadequação social, que é você chegar nesse lugar e esse lugar te julgar e te rotular, porque você não cabe inteiro, né? Você não cabe inteiro. Você está pela metade, ou porque você está... com alguma questão. Então, de novo, a liderança e a própria área de RH tentando oferecer ferramenta, recurso e repertório para que esse indivíduo entre, mas que ele saia o mais rápido possível para que ele volte à sua funcionalidade e à sua potência. Né? E aí, quando a gente tem uma relação de confiança, teoricamente, a gente não vai ver a pessoa fazendo corpo mole ou se aproveitando daquela situação para ficar em casa ou para se afastar. Sim. E aí você sabe efetivamente que tem uma coisa real acontecendo e que essa pessoa vai ter um tempo para voltar à sua funcionalidade. Eu acho que é muito importante a gente falar de saúde mental, nunca no contexto da exceção, né? Eu acho que os casos onde a pessoa mal utiliza isso são as exceções, a gente tem que estar convencido disso. A saúde mental é uma questão emergencial. Quem não está passando isso na família ou si mesmo, então... Está alienado. Está alienado. Está todo mundo... Alguém está. Se não é você, está alguém do seu lado, né? Então eu acho que isso a gente poderia, todos como líderes, colegas, pessoas dentro de uma corporação, ficar absolutamente tranquilos. Se houver uma única absoluta exceção que vai usar isso de outra forma, porque
o mundo não está, o mundo está adoecido. Eu não gosto muito de dois termos, mas ele está adoecido. O indivíduo carrega, querendo ou não. Né? Então, isso até é uma conversa ampla, mas o indivíduo acaba carregando, mas a gente sabe que não está fácil para ninguém. Foi o que você falou, né? Uma quantidade de demanda que a gente tem que dar conta, e tendo ou não o ferramental. E eu acho que o ferramental, tenho certeza que o ferramental para a saúde mental ele está curto. Porque os ofensores de saúde mental são muitos hoje, né? Muitos que nós não tínhamos, inclusive. E eu queria me aproximar, porque você mencionou, né, o luto, né? Eu queria me aproximar do tema do seu livro. Então, a Mari lançou um livro recentemente, maravilhoso, recomendo muito que todo mundo leia. Lutos corporativos, como lidar com a dor e o sofrimento de colaboradores e manter o bom desempenho na sua empresa. E aí eu queria primeiro te parabenizar pelo livro. Obrigada. E uma primeira pergunta que é, vamos começar definindo o que é luto. Como é que a gente define o luto para além, né, em termos humanos, né, para além da ideia comum da morte como um único luto? O luto é um processo natural e esperado à medida que a gente rompe um vínculo com alguém ou com alguma coisa. Inevitavelmente, quando a gente rompe um vínculo, a gente entra em processo de luto. O luto é um processo. Tem uma inauguração quando esse vínculo é rompido e você entra num processo de luto que é uma reforma íntima que a gente faz, que é uma troca de pele, porque ele afeta todas as nossas dimensões. Afeta a nossa dimensão física, a gente fica com taquicardia, a gente fica com boca seca, a gente fica com sudorese, a gente tem reações no nosso corpo em função dessa experiência muito estressora que a gente vive, que é romper um vínculo, né? O luto afeta a nossa dimensão emocional. A gente entra em contato com sentimentos que a gente não gosta de sentir. Culpa, raiva, tristeza, muitos arrependimentos, que são sentimentos que a sociedade repele. Rejeita porque a gente tem uma felicidade, uma positividade tóxica, às vezes, que é incompatível com a nossa condição humana. Então, afeta também a nossa dimensão cognitiva. Eu não consigo performar da forma como eu performava antes, porque as minhas funções executivas estão comprometidas. E esses vínculos podem ser término de um relacionamento, obviamente. A perda de alguém, né? A morte de alguém. Vou chegar lá. Aí, quando a gente pensa nas nossas funções executivas, a gente fica com a nossa capacidade de produzir comprometida, o nosso foco, a nossa atenção, fica tudo isso muito comprometido. Já tem pesquisas indicando, tem um livro, inclusive, O Cérebro no Luto, que é maravilhoso, que explica um pouco disso. Afeta a nossa dimensão existencial ou espiritual. Quem sou eu depois que eu passo por uma experiência de morte? Ou quem sou eu depois que eu passo por uma experiência, por exemplo, do divórcio, que é considerado um luto não reconhecido? É o divórcio, perda de animal de estimação, mudança de trabalho, mudança de país, mudança de cidade. Perder uma promoção. Exatamente, são aquelas expectativas, né, que a gente fica e entra em looping. Diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, aborto, infertilidade, e tem um número que é também muito assustador, que a gente vai viver uma média de 15 experiências como essa ao longo da nossa vida. E a minha provocação no livro é o que a gente está fazendo com as nossas dores no contexto do trabalho. Que essas dores a gente traz de casa. Isso aí é inegável, a maioria delas. Sim. Né? E aí elas ficam muito misturadas com as dores da promoção que não chegou, do chefe que é grosseiro, da cultura que às vezes pode não ter entregado aquilo que eu imaginava. Então fica tudo isso muito misturado num caldeirão. Então o meu trabalho é ajudar as pessoas a separar um pouco esse joio desse trigo. Não responsabilize exclusivamente a sua organização, porque ela não tem. Você está trazendo coisas para a mesa também. Exato, Gabi. E é isso, assim, dar a César o que é de César, né? Assim, o que é meu, o que é lacuna minha de afeto, de rejeição, de desamparo, de dor. E quando eu falo isso, como é um conhecimento novo, relativamente novo, eu ouço muito assim, nossa, realmente, quando eu me separei, a minha vida virou um caos de cabeça para baixo. Não sabia que isso era luto. E a gente vai colocando tudo isso para debaixo do tapete. Porque embora o conhecimento não nos imunize da dor, ele ajuda muito no nosso processo de cura. Né? Sim. E nós somos seres da linguagem, né? Acho que quando a gente começa a colocar as coisas por nome nas coisas, isso é muito importante. Parece que não. E aí não estou falando de diagnóstico, né? Que o diagnóstico deveria, obviamente, servir sempre para te proteger, para te orientar.
Mas estou falando de nomear mesmo, né? Foi o Exato. que você falou, né? Eu não sabia que o divórcio era um luto. Porque quando você começa a ver com dentro dessas novas palavras, você começa a encontrar e reconhecer sentimentos que você, às vezes, até está achando que nem poderia estar sentindo. E traz esse alívio. Ufa! Minha vida ficou de cabeça para baixo. E é normal que ela tenha ficado, porque um processo de divórcio abala todas as pessoas daquele sistema familiar. Um diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida ou a vida de alguém que você ama aproxima a gente da morte. Você sabe, é devastador. Né? Então, são coisas que a gente vive, que a gente passa por uma atualização de identidade. E por isso que eu falo dessa reforma íntima, que é, à medida que eu consigo perceber, nomear, aceitar e entrar em contato com tudo isso, eu consigo, de alguma maneira, ir num processo de elaboração. Sim. E a minha prática diz que todos nós temos uma infinidade de recursos dentro da gente. Cabe a gente querer acessá-los. Buscar e treinar, né? Buscar e treinar. Desenvolver, treinar, respirar, né? Que é um exercício da paciência organizacional, né? Que a gente tem que ter. Então, assim, respira fundo, dá 5 passos para trás, calma. Quem são as pessoas dentro da empresa que eu posso conversar para que possa me ajudar? E por aí você ir tateando para que você consiga esses espaços, mesmo que eles não sejam explícitos, espaços mais íntimos de você conseguir falar sobre aquilo que está reverberando em você. Eu acho que você está falando também de um... Parece uma coisa... Eu vou falar de uma maneira, uma obviedade ululante, mas um retorno àquilo, a uma humanidade mesmo. Exatamente, porque a gente está sob essa regra da hiperperformance, da autodisciplina. Então, assim, a maneira de lidar com esse mundo, e que eu acho que o mundo corporativo, e nós como líderes damos muito esse sinal muito equivocado, que é bom. Então, você acorda às 5 horas da manhã, se enfia numa piscina de gelo, corre 2 ultramaratonas, e aí quando você voltar, você vai ser feliz. Produzir. Eu acho que essa nova, estamos, né, sob essa, né, a égide da máquina, né? E nós não somos máquinas, não vamos produzir como máquinas. Exatamente. E acho que o que você está trazendo é muito de voltar à sua humanidade. Sofrer é esperado. É isso. Não há problema nenhum em sofrer. É necessário, né? É necessário. Né? O sofrimento traz muito aprendizado pra gente enquanto humano, indivíduo, né? E humanizar, acho que o ambiente corporativo mesmo, né? Quer dizer, voltar para esse humano. Eu acho que contei para você uma experiência pessoal minha, acho que é legal compartilhar, eu compartilho isso quando tenho na conversa de mentoria e tal, que eu tive um momento profissional também, isso tem muitos anos, onde eu estava convencida de que eu tinha um problema na empresa, né, de que eu tinha um problema com a liderança, que era um lugar extremamente tóxico, difícil, uma demanda que não podia ser cumprida porque ela não era nem declarada, muito bem declarada, etc. E só o que me ajudou foi eu realmente parar e ir, neste caso, né, terapia e meditação, porque mesmo que a decisão fosse de sair, ela tinha que ser uma decisão muito consciente de não colocar tudo na conta da empresa. Né? Então, estava voltando a uma gestação, tinha uma expectativa em relação à empresa que não foi correspondida, mas veja bem, a expectativa era minha, né? Se você não sente, combina. Então, eu acho que é super importante, porque a gente pode se acomodar no conforto de dizer que o problema está fora, e é óbvio que a empresa pode contribuir significativamente com a tua saúde mental, né? Mas eu acho que o mais produtivo mesmo é que você, no mínimo, pare e se pergunte onde está a parte que te cabe nesse latifúndio. E eu acho que assim, né, eu não estou dizendo que a organização não tenha uma responsabilidade gigante. É claro que ela tem. O ambiente, a cultura na qual a gente respira, e a gente também contribui para essa cultura, né, para esse ambiente. Mas eu não posso esperar a organização mudar. Esse é o meu ponto. A mudança individual é a única possível hoje. O que está ao meu alcance isso. O que está ao meu alcance, para que eu esteja mais autopreservada e mais sóbria para voltar para esse ambiente que vai ser sempre um ambiente complexo. Sim. Porque não adianta a gente querer dar um salto triplo mortal e achar que as empresas vão ser lugares 100% momentos felizes. Não vai ser, vai ter dor, vai ter diversidade, vai ter máscara social, vai ter politicagem, vai ter tensão, vai ter pressão. Grupos, né? Grupos de humanos. Relações. Né? E vai ter estresse. E como que eu me protejo para que eu consiga conviver nesse ambiente
de uma forma mais leve. E de se proteger, né? Eu acho que a gente também está num exercício ainda maior, né, Mari? Porque, como a gente falou, a gente está vivendo num mundo de excessiva pressão, né? Cada dia uma manchete mais assustadora que a outra, a máquina vai te substituir, etc. Então, se você não puder criar um espaço para si mesmo e criar o seu coletivo, né? Criar o seu grupo de apoio, uma das coisas que eu percebo também, e percebo entre mulheres, mesmo com filhos e tal, que esse investimento, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, esse investimento integral da tua energia na empresa, colocar tudo que você tem dentro da empresa, e aí óbvio que você vai esperar tudo de volta, que não é uma troca razoável de se ter em nenhuma vertente da sua vida. Você não pode esperar tudo nem do seu parceiro, da sua parceira, dos seus filhos, e também não da empresa, né? Acho que E de novo essa terceirização, né, Gabi, que assim, a culpa está na empresa, os problemas todos estão na empresa, que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas eu não sei quando que aquilo vai mudar, porque eu não controlo as palavras que saem da boca do meu líder. Eu não controlo os benefícios, o aumento que a empresa vai me dar na hora que eu achar que eu tenho que dar. Eu não controlo nada disso, né? Então eu falo que é proibido a gente se nutrir exclusivamente de trabalho. E eu fui falar isso outro dia num programa de televisão, eu fui massacrada. Os meus haters, eu tô cheia de haters agora. E é óbvio, porque foi um recorte, né? E quando eu falo de que a gente pode se nutrir de outras coisas, essas outras coisas incluem a gente não precisa fazer pix, por exemplo, respirar, por exemplo, os nossos afetos, por exemplo, os nossos prazeres. Mas eu trabalho na escala 6x1. Ok, mas você pode colocar 10 minutos de prazer, daquilo que te faz bem, daquilo que te nutre afetivamente, existencialmente, para que você recarregue a sua bateria interna 10 minutos por dia. Né? Sim, que você não está aqui no Instagram depositando a sua raiva em mim ou em algum outro perfil, em qualquer outra pessoa, mas que você esteja se nutrindo de alguma coisa que te faça bem. Sim. Eu até vou me unir a você, vamos ver, eu vou ganhar haters, acho que não vou ganhar uns haters. Eu acho que a gente tem, aí eu acho que é legal a gente fazer esse comentário, né, Mari, até porque eu te conheço muito. A gente está fazendo aqui um recorte até das nossas experiências, a gente sabe que a gente está num país de extrema vulnerabilidade social, de extremas diferenças de classe. Então, essa é uma conversa que não deixa de ser um recorte, né, das Sem experiências dúvida. que nós duas tivemos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, de novo, a gente tem que realmente começar a chamar, eu acho que para a saúde mental especialmente, eu chamo a sua responsabilidade individual, mas não é para tirar do meu colo e botar no de ninguém quando eu sou líder, ou quando eu sou mãe, ou quando eu sou esposa. Exato. É porque não tem outra saída. Não é que eu estou dizendo, olha, não sou eu que vou resolver, resolva você. Mas é porque chamar a pessoa a responsabilidade individual de fazer uma caminhada, de dormir e de se manter minimamente são. E eu sei que, obviamente, muitas pessoas estão sob pressão enorme de sustentar aquele trabalho, não importa o quê. Mas mesmo para tomar uma decisão, mesmo para que você possa encontrar algo melhor, se você não criar um espaço para você de pensamento, é por isso que eu falei que foi quando eu fui meditar. Maravilhoso. Que eu consegui abrir espaço suficiente para sequer tomar uma decisão, porque as coisas estavam sendo decididas à minha revelia, porque eu não estava conseguindo sequer me organizar para dizer eu gostaria de fazer isso ou fazer aquilo. E a gente, obviamente, entende que nem todas as decisões estão na nossa mão, mas a decisão de salvar um lugar para você se proteger... abrir um espaço interno, para respirar, para dar uma caminhada no bairro, para ligar para um amigo que você gosta muito, ao invés da gente estar... se intoxicando, assistir uma coisa legal, assistir uma leitura, ao invés da gente estar se intoxicando, por exemplo, na própria rede social, né? Onde tem essa polarização que a gente já sabe que vicia igual droga, e que dividiu as famílias nos natais. E que coisas a que ponto chegamos? Né? E coisas que não são... e dá uma pensada realmente, né? Eu tenho me perguntado muito isso, né? Se o tema em si é polêmico ou não. Então pega a frase, pensa, veja que ela saiu da sua própria boca e veja se aquilo realmente... Porque às vezes a gente também está polemizando sobre coisas que não são polêmicas. E óbvio, sempre entendendo que todos nós estamos vindo de diferentes lugares. Há algo que eu acho que definitivamente não é polêmica, que cuidar de si ninguém vai poder fazer por você. É intransferível. É isso, não dá para terceirizar. Seja 10 minutos por dia de pequenos prazeres que a gente coloca no dia para encher
a nossa bateria, que nem a gente faz com o nosso celular, que a gente bota na tomada pra gente não ficar sem o WhatsApp, né? Sim. E é isso, a gente precisa cuidar minimamente dentro do que for possível para cada realidade, óbvio, para que a gente esteja num estado um pouco mais de sobriedade do que de sofrimento. Maravilha. E aí, Mari, para a gente fechar aqui, se você pudesse deixar uma mensagem final, e aí eu vou colocar aí nesse âmbito empresarial, né, porque é o que a gente estava falando um pouco aqui, é onde, enfim, muitos de nós estamos passando aí 8, 9, 10 horas da nossa vida, é nesse lugar, né, que a gente também ajuda a construir, né, esse é um lugar que a gente também ajuda a existir. Que você falaria assim sobre quem está aí na vida corporativa, seja líder? Tem uma frase sua que eu adoro, mas vou ficar te provocando e você fala. Já sei qual é. Qual é a mensagem final que você gostaria de deixar? Eu não sei se é essa frase, mas eu acho que, e essa é uma frase que eu aprendi com a disciplina positiva, né, da parentalidade, que é: liderados não esperam líderes emocionalmente perfeitos. Liderados esperam líderes emocionalmente honestos. Legal. Lindo. Né? Muito mais linda. Adorei. Aí queria te agradecer imensamente. Foi um prazer, papo. minha Obrigada, querida. Viu? Muito bom estar aqui com você. Agora nós vamos ouvir o depoimento da Ellen. A história da Ellen corrobora alguns dados da pesquisa. Entre as mulheres, há uma maior prevalência realmente de ansiedade, burnout e depressão. Mas também são as mulheres que têm maior sobrecarga familiar e que reportam ser cuidadoras de pais e filhos em idade escolar. A história da Ellen também mostra que ferramentas de gerenciamento de estresse, como a meditação, fazem grande diferença no manejo de condições como o burnout, por exemplo. E na pesquisa, apesar de termos cerca de 63% dos respondentes com sintomas com insônia e ansiedade e 50% já terem inclusive recebido diagnóstico formal de transtorno mental, apenas 31% usam alguma prática de regulação de estresse, como a meditação ou alguma outra. Olá, me chamo Ellen, eu sou uma paraense de Belém do Pará, que mora em São Paulo há quase 20 anos. Eu tenho 43 anos, sou casada há 20 anos com Cláudio. Eu tenho 3 filhos e também minha mãe mora comigo, né? Em 2016, minha mãe teve um AVC. E há 4 anos, aproximadamente, ela veio morar comigo, depois de muita insistência minha, inclusive. Eu sou filha única, então eu queria estar perto dela, né? Eu adoro ficar com meus filhos, eu trabalho muito, muito, mas o tempo que eu tenho, eu adoro brincar com os meus filhos, eu jogo videogame com eles, assisto filmes, a noite do cinema. Enfim, meu hobby, basicamente, é ficar com eles, é estar com eles. E eu sou designer, né, de formação. Eu sou uma pessoa muito expansiva, né? Estou sempre criando, inventando coisa nova, enfim, inventando moda. E eu gosto de entregar, eu não sou aquela que entrega mais ou menos, né? Tem que entregar o melhor. Eu trabalho mesmo há 18 anos com marketing. E nos últimos 15 em empresas de tecnologia. Saúde mental começou a fazer parte, esse tema começou a fazer parte muito forte da minha vida na pandemia. Acho que assim como muitas pessoas tiveram que lidar com saúde mental na pandemia. E eu tinha acabado de assumir como pilar financeiro da família. Então, a gente entendeu que a configuração da nossa família fazia mais sentido meu marido ficar em casa com as crianças. Eu comecei a criar muito medo de ser demitida, né? Porque, imagina, eu era o pilar financeiro da família, então não poderia ser demitida de jeito nenhum. Então comecei a trabalhar muito mais do que eu normalmente trabalho, e comecei a desenvolver uns comportamentos meio estranhos, né? Enfim, então eu busquei psiquiatra, busquei terapeuta, né, e tal, para entender por que eu estava me sentindo tão angustiada. Na época fui diagnosticada com burnout, né? A minha gestora, na época, foi muito humana. Ela não só entendeu o meu momento, mas fez de tudo para eu sair, né, para eu me afastar por um tempo. É muito maluco quando você pensa que você
que sempre foi super agitada, super positiva, entra num fluxo que não tem nada a ver com você. Eu comecei a ter depressão, eu fiquei muito assustada, não me reconhecia mais. Eu costumo dizer que esse foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu consegui olhar para dentro, eu consegui fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu achava que eu não era capaz, que é meditar. E se eu não tivesse passado por esse momento, né, difícil, esse momento de questionar, né, o que eu tô fazendo com a sua vida, né, o que eu tô fazendo aqui, como eu cheguei nesse lugar, né, como eu cheguei nessa situação. Eu não teria, talvez eu tivesse continuado no automático, como eu vinha anos e anos no automático, e não tivesse dado importância, né. Foi essa situação que me deu mais força para olhar uma outra vida, para encarar, para ter uma outra vida, para realmente entender que a gente precisa, sim, cuidar da gente. Depois que eu passei pelo processo, que eu entendi o processo, eu entendi tudo que tinha acontecido e toda a evolução que eu tinha, depois de tudo isso, aí sim eu consegui falar abertamente sobre o assunto. E tive outros momentos de recaída, de crise de ansiedade, enfim, em que eu abri tranquilamente para o meu time, abri para todo mundo, dizendo, olha, estou num momento mais sensível, preciso me recolher, preciso entender o que está acontecendo, preciso me entender. Acho que tem alguma parte de mim que eu não estou olhando, não estou sentindo. Então, assim, hoje, para mim, a saúde mental, ela não é vergonha, né? Ela é importante, ela é essencial, porque eu acho que é muito importante o líder estar atento e aberto e realmente dar a mão, porque foi isso que fez o meu processo ser muito mais fácil. E eu acho que isso é o mais importante. Os líderes todos tinham que ter esse posicionamento e é o que eu tento fazer hoje em dia com o meu time. Você precisa ficar atento para os sinais do teu corpo e sempre buscar ajuda. Obrigada pela oportunidade e estejam sempre olhando para dentro, de dentro para fora, não de fora para dentro, tá? Obrigada! O podcast Os Navegadores da Saúde Mental é uma produção daqui no Caju e nasceu de uma grande paixão minha, a saúde mental. Eu espero que esse episódio tenha tocado você de alguma forma e que possamos seguir juntos com vários papos que nos ajudem a navegar por esse mar que é complexo, mas que é cheio de caminhos, saídas e lindas rotas. Eu sou a Gabriela Viana e te espero no próximo episódio. Até lá!